Bom dia, pessoal. Bom dia, meu amigo, minha amiga, amigos, irmãos dessa jornada, nesse plano. Então, que tal aí fazer a nossa reflexão do dia? Hoje vai ser um pouquinho mais breve, tá bom? Reflexão aqui nos arcanos. E aprovou. Então, vamos lá. Vou usar aqui o tarô The Witches Tarot. Embaralhar aqui. Começar essa segunda-feira, né? Essa semana. Indo já do meio para o final de março. Você pode fazer sua pergunta ou deixar livre simplesmente para receber, né? Receber aquilo que o seu eu interno, que o campo disponibiliza para a sua reflexão, para a nossa, né? Aqui é para o coletivo, nosso estudo aqui do coletivo. Toma uma respiração profunda, tá? Dá aquela paradinha. Bom dia, Juliana. Quanto tempo? E aí, Ju, como é que vai com o seu tarozinho? Esse tarô, ele tem assim as costas bonitas, o verso dele, o desenho, acho muito bonito. Vamos ver aqui. Vou colocar até em cima das próprias cartas para ficar um pouquinho mais alto. Pronto. Opa! Olha quem deu as caras por aqui. O imperador. Eu gosto muito dessa figura do imperador desse tarô. É assim, gente. A gente vai tendo os tarôs, as cartas, e vai se encantando com alguns personagens, a forma como alguns arquétipos, alguns arcanos são representados por cada artista. Às vezes você pega um tarô, compra só por aquela carta. Essa não é o caso desse daí. Esse aí tem muitas cartas maravilhosas. E tem também a resenha dele lá no... você tem a resenha dele no YouTube, tá? The Witches Tarot. Ou em português, o Tarô das Bruxas. Tanto tem ele em inglês quanto tem ele em português. Então, aí nós temos, olha que interessante essa figura, né? A gente tem aí um homem muito poderoso, aparentemente, porque ele tem aí um reino, né? Ele tá no jardim com uma armadura super brilhante, um trono, umas taças, quase parece aí tudo bronze, ouro, a coroa e esse manto violeta, né? O vermelho, o trono, e assim, é o reino dele aí, viu? Não é o reino, não, é o império. É o império dele. Então, ele que construiu e governa e controla toda essa jogada aí. Mas tem um detalhe interessante nessa cena. Então, esse ser aí, esse imperador, primeiro mostra, existe uma figura de poder aí. Poder, porque só essa armadura e o trono, e a forma como está empunhado esse cajado, que é esse símbolo que ele tem aí, né, de poder mesmo, poder também sobre um mundo, um reino, e o mundo nas suas mãos. O mundo que ele tem ali nessa esfera dourada é o mundo que ele tem nas suas mãos. Quer dizer, ele diz assim, eu
controlo, eu governo, eu mando nessa jogada aqui, eu que faço acontecer as coisas aqui nesse meu universo, é o imperador. Então, quando a gente fala só de falar a figura um imperador, se pressupõe que para o cara chegar aí nesse grau de ser o imperador, primeiro, ele tem muitos recursos. Ele provavelmente tem uma força interna muito grande, que ele conseguiu alcançar através das batalhas, da sua força, da sua inteligência, do seu sentido prático, da sua organização, ele conseguiu alcançar esse posto de imperador. Então, uma pessoa não é qualquer um que vai para esse lugar do imperador. Mas o interessante é que ao longe eu gosto desse tarô porque ele está ali, ele está no controle, ele está numa boa situação já, ele chegou num posto. Mas as crianças que são os filhos, porque o imperador, os reis, tudo falam também de princípios paternos, de arquétipo paterno aí. Então, ele tem as crianças ao longe que brincam vestidas tranquilamente, com muita segurança, estão ali tranquilas porque elas têm certeza que estão sendo guardadas, cuidadas. O espaço delas está sendo, de certa forma, vigiado, né? Vigiado para que não entre aí nada de estranho. Então, eu gosto desse elemento numa carta, num personagem tão rígido como o imperador, porque ele representa o princípio da ordem, da estrutura, das leis da civilização, das leis que governam. Ele que faz as leis, obviamente, né? Mas ele está plantado no chão. Está plantado. Não é para ele voar, fazer um voo aí com essa armadura, tá complicado, né? Então ele está plantado ali no meio dessas montanhas todas, está plantado, mas tem a criança dentro dele. Só que é como se ele não participasse, ele reconhece, mas não participa disso. Não tem uma permissão dele vivenciar a sua própria criança, porque a função dele é justamente permitir que exista uma segurança, que exista uma estabilidade, que exista uma ordem para que as coisas possam fluir bem, para que as coisas possam acontecer. Então, quando é que aparece essa carta no tarô, esse arquétipo? Então, esse é esse pai protetor que está ali oferecendo segurança. Então, quando é que essa carta costuma aparecer para a gente? Quando diz assim, olha, daqui a pouquinho a gente vai ver a sombra dela. Está na hora de você pegar a sua vida nas suas mãos. Está na hora de você pegar as rédeas da sua vida, de você se organizar, de você planejar, estabelecer aí critérios de disciplina, de ordem, sem mimimi. Eu tô falando aqui como imperador, tá certo, gente? Sem mimimi, acabou o mimimi. Acabaram-se as desculpas. Pegue agora a sua força interna, a sua coluna vertebral. As mulheres diriam os seus ovários, os homens diriam os seus colhões. Os homens costumam dizer assim, como a gente está falando aqui na voz do imperador, então é um pouco isso, né? Pregue isso aí, o que você tem de fibra dentro de você e vai organizar a sua vida. Vai dar uma ordem nas coisas, vai colocar cada coisa no seu lugar. Pare de ficar dependendo de fulano, de beltrano, do Estado, das regras, porque tem dinheiro, do emprego, porque minha família, porque isso, porque aquilo, né? O mundo está nas suas mãos. O seu império, que é a sua vida, ela deve ser governada por você. Os acontecimentos da sua vida, por mais que a gente, claro, tenha os limites também, né? Ele está dando aí os limites das crianças. As crianças estão ali controladas por ele, não vai para qualquer lado, não. Ele está ali, de olho, só a presença dele só impõe ali limite.
Elas já sabem que elas não podem sair, atravessar nadando o lago e se perder de vista. Então, dar limites, isso sim. E tem limites à vida. A gente não pode sair fazendo as coisas do jeito que a gente quer e acontece. Não, tem limites. É preciso saber respeitar os limites. É preciso também ser realista. Não pegar o cartão de crédito e estourar sem ter algo sólido que você vai receber para poder pagar aquela dívida. Ah, não, eu vou confiar na minha força, na minha capacidade de realização e vou pegar não sei quanto dinheiro emprestado e vou estourar meu cartão comprando isso para investir para isso, aquilo, outro. Não, 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 não. Não, esse não é o imperador. Esse não é o imperador. O imperador, ele é muito ordenado, muito organizado. Ele sabe do seu poder, da sua força, mas ele também tem um senso de realidade muito bem estruturado. Então, se por acaso ele tiver que fazer uma jornada de um risco maior, é um risco calculado. Ele sabe exatamente que ele vai ter depois como suprir. Não é ele acha, ou ele espera, ou ele assim, entrega, confia em Deus, deixa que as coisas aconteçam, vai, faz aí o que você quiser, confia, vai chegar. Não é assim não. Esse não é o arcano que traz esse tema. Não, vamos entregar, isso é louco. O arcano que fala, não, entrega, vamos viver o momento presente, deixa o futuro que a Deus dará. Isso não é esse arcano, tá certo? Aqui a gente não tá no tarô, a coisa bacana que há também é que não há um julgamento. A gente diz esse é o bom, esse é o ruim. Não, o tarô em si não tá aqui, essa representação dos arquétipos não tá aqui pra gente julgá-las. Esse cara, sim, aí vamos lá, esse cara é um cara rígido. Esse cara é um cara rigoroso. Ele por quê? Para poder... Gente, olha só, imagina, eu vou dar um pequeno exemplo. Você está com problema, imagine que você esteja com problema de saúde e que você não pode, você está proibido mesmo por uma questão de você ter uma crise séria ou de você perder uma visão, você já está com feridas aí de diabetes, vamos colocar assim. Então você não pode ver açúcar na sua frente. E se com muito controle te liberarem, né, o médico te acompanha e diz assim, olha, se você uma vez ao mês vai lá, pega aquela tortinha ali, se for um caso mais leve que dá para fazer isso, você vai, o imperador, ele sabe. E ele não tem essa, mas eu tô com vontade, mas eu quero, meu Deus, mas eu não vou viver sem isso, eu vou ficar triste, eu vou ficar arrasado. Ele fala, não, nada disso. Preciso, então, a coisa precisa ser feita, então vamos fazer. Precisa fazer. Então, assim, é uma força interna que ele tem, que ele sabe que ele precisa, que depende da saúde dele, o bem-estar dele e daqueles que são confiados a ele, aquele com os quais ele assumiu o compromisso, porque essa é a carta também, quando ela costuma aparecer numa tiragem, ela fala, aí tem alguém que se compromete. Aí tem alguém de palavra. Porque às vezes a palavra, isso a gente precisa prestar muita atenção também. A pessoa não cumpre a palavra dela, não é nem com o outro, não. É com ela mesma. Ela diz assim, não, amanhã eu vou começar, eu vou voltar para a minha prática da atividade física. Ou eu vou me matricular num curso. Eu vou amanhã começar a editar. Estou falando amanhã porque hoje é segunda-feira, estou imaginando que hoje fosse domingo. Já está aqui e tal. Então, ele nem fala isso para ninguém, ele fala para ele mesmo isso. Tá? Então, amanhã, você pode ter certeza que esse cara vai levantar na hora que ele se propôs e que ele vai se matricular no curso que ele se propôs e que ele vai iniciar a atividade física, a dieta, ou dar aquela ligação, ou marcar aquela viagem, o que for, ele vai fazer. Mesmo que ele não tenha dito isso para ninguém, porque não é uma questão dele cumprir a palavra dele com os outros, é uma questão dele com ele. Ele se propôs aquilo e ele vai realizar aquilo. É dessa força que a gente está falando. Porque às vezes acontece da gente não respeitar a nossa palavra com a gente mesmo. Não acontece aí com vocês, não? Não, amanhã eu vou começar. Não, eu vou fazer isso. Aí quando a mãe sai, dá aquela preguiça.
aí vem aquilo, aí não vem aquilo outro, aí você amanhece meio indisposto, aí amanhece mole, aí tem uma dorzinha de cabeça, aí tem um pé que tá puxando, aí tem alguma coisinha e você acaba, o corpo amolece. E ele não é o tipo que amolece o corpo. Ele é muito responsável também com os compromissos que ele se coloca. Agora, não é um cara para ser mandado, não é uma pessoa para ser mandada. É o imperador, gente. Ele é o imperador dele mesmo. Então, ele é o cara que vai mandar na jogada. Tá? Então, para fazer as coisas acontecerem, para botar o ego no cabresto, ele vai ser um cara mais rígido. Se ele tiver no aspecto, manifestando o aspecto mais sombrio dele, ou mais neurótico, ele vai ser muito rígido. É preto no branco, não tem flexibilidade, sabe? E aí ele pode se tornar até aquela pessoa pouco empática, pouco simpática e pouco empática também. Porque ele não vai ser mais, ele vai ser regido mais pelas regras que ele determinou. Pelas verdades que ele acredita que é daquela forma. Você quer meu apoio, tem que ser do meu jeito. Eu estou aqui com você, vou ajudar você a mudar a sua vida, vai ser do meu jeito. Você vai ter que fazer as coisas do jeito que eu te disser para fazer. Se você não fizer também, eu estou fora. Então, assim, ele não é um cara muito, quando ele está na sombra, que vai manifestar essa... Como é que eu posso dizer assim? Ele não vai ser muito conivente com as suas vulnerabilidades. E nem com a sua emocionalidade. O cara com essa armadura toda aí não é um tipo muito emocional, mas ele é um pai provedor. Ele é um pai protetor. Só não é aquele pai nutritivo, no sentido emocional, de dizer, ô, não chora assim não, chora não, viu, meu amor, fica aqui, colhe no papai, dá tudo certo. Não, se endireite, confie na vida, você tem condição, isso aí vai passar e vamos lá. Então, assim, ele bota a gente um pouco para o adulto, né? Ele chama mais para o adulto. Então, em algumas situações, pode ser um pouco frio, pode ser um pouco aqueles pais, assim, que você chega, quando estou falando no aspecto sombrio, né? Você chega você fez um super esforço, tem um professor, às vezes, difícil na sala de aula, e a média é 10, né? A média, assim, a nota máxima é de 0 a 10. E aí ninguém com aquele professor consegue alcançar uma nota superior a 8, com o professor é muito difícil mesmo. E aí você chega lá na sua casa com aquele boletim. Eu não sei se hoje tem mais isso, né, gente? O aluno chegar com boletim. Mas quando eu era criança, adolescente, tudo tinha um boletimzinho que a gente levava para casa para o pai e a mãe assinarem. E a gente chega com aquele boletim, com a nota 8, quer dizer, a gente conseguiu na sala a média máxima que normalmente os alunos conseguem com aquele professor. E aí você fala, mãe, pai, eu consegui aqui a média 8. Ele vai vira para você e diz assim, não fez mais que a sua obrigação. Ai, mas que a gente morre por dentro. É isso. Esse é um aspecto mais sombrio do imperador, né? Ele é um pai rígido, que traça os limites, não leva os filhos assim para fazer as suas próprias vontades, não deixa muito solto. Então, quando ele está no seu equilíbrio, está ótimo, de bom tamanho. Mas quando está no desequilíbrio, então fica fiel general. Ele é um general. Então é preciso prestar atenção agora nesse sentido. Como é que como é que você, onde é que está o imperador na sua vida? Qual é o lugar, o recanto da sua vida que você está precisando acordar esse personagem e trazer para a organização, para a realização dos seus temas? A responsabilidade, a ordem, a disciplina, a estrutura, se pegar mesmo ali, sabe, fazer acontecer, buscar suas energias, dizer, não, eu posso, eu vou me organizar e eu consigo. Onde é que ele está na sua vida? Se ele está faltando esse personagem na sua vida. Às vezes as pessoas que não tiveram um pai, ou às vezes a mãe tem que assumir às vezes esse papel, né? Às vezes perde até a mão, no sentido de passa a mão, né? Passa do ponto. Então, e se ele estiver em excesso em você?
que caminhos você pode encontrar para talvez pegar, soltar um pouquinho essa armadura aí, um pouquinho só, levantar aí do trono, fazer um alongamento e ir brincar um pouquinho com essas crianças. E brincar um pouquinho. Que lado seu é inflexível e você acha que tá certo assim, que tem que ser assim, que gente tem que ser criada assim, filho tem que ser criado assim, e bicho tem que ser criado assim, que parte de você, e funcionário tem que ser tratado assim. Que parte de você está muito polarizada nesse extremo. Então, que tal trazê-lo para o equilíbrio? Que tal trazê-lo para o equilíbrio? Essa seria uma das perguntas de hoje. Eu pensei aqui para poder, eu recebi um presente e eu pensei em trazer para vocês esse só é um pequeno mantra, pequenininho, que não é nem do imperador, mas eu quis fazer algo que não é o tarô, o tarô é um oráculo, mas existem muitos oráculos que não são tarô. O tarô é um oráculo específico, se você não sabe o que é oráculo, o tarô, a diferença dele para os outros oráculos, você vai aí no próprio feed, aí no histórico aí, nos stories aí da minha página, e você vai ver, tem umas caixinhas de pergunta que eu coloco. Qual a diferença entre o tarô e o oráculo? Ou melhor, coloque aí nos comentários. Ô Carla, grava um vídeo novo, vai demorar para buscar isso aí, falando um pouquinho dessa diferença entre o tarô como oráculo e os outros oráculos. Fala aí pra gente um pouquinho. Se você colocar isso no comentário, se tiver várias pessoas pedindo aí no comentário, eu gravo. Mas eu ganhei esse oráculo aqui. Ana Maria Rodrigues. Cartas poéticas essenciais. O que é isso? Ela fala dos óleos essenciais, e cada óleo essencial, ela traz uma palavra de ordem. Olha eu falando de ordem, é porque eu estou no imperador ali. Ela traz uma palavra de força que nos conecte com aquele óleo essencial. Então eu vou aqui puxar uma cartinha, é só uma palavra, uma frase. E é uma frase poética normalmente. Ela tem, depois vocês podem ver o trabalho dela com os óleos essenciais, que ela tenta casar a poesia com os óleos essenciais. É um trabalho bem feminino, bem bonito também, muito lindo. Acho que você que gosta de trabalhar com aromaterapia, acho bacana trazer com seu cliente, deixar que ele escolha o óleo essencial que ele pode estar trabalhando naquele momento. Então vamos ver, um óleo essencial, eu vou tirar 2, eu vou tirar um para uma pessoa que está faltando o imperador na vida dela, tá? Então vou tirar o primeiro. E depois eu vou tirar um para que o imperador está em excesso na vida dessa pessoa. Então tá faltando, vamos lá. Olha aqui, ó. A flor é o sândalo. Interessante, pô, gente, que lindo. Porque o sândalo, ele é considerado, Sântalo album, ele é considerado na aromaterapia o pai. Só de você cheirar o sândalo, você sente cheirinho daquele pai, quase um cheirinho de avô. É um resgate do masculino em nós, porque o imperador, ele traz a força do masculino na nossa vida, que faltou essa presença, ou a gente tem alguns traumas com o masculino, então o sândalo vai ajudar a curar isso, a resgatar, reconstruir o masculino em nós, o masculino independente do seu gênero, viu? Olha só, sândalo, elemento terra, alteridade. Abro meu coração para escutar o que não sou eu, assim me reconheço. Use óleo essencial de sândalo. É um óleo que você vai encontrar ele bastante diluído muitas vezes. Não é um óleo muito simples de achar, mas é maravilhoso. Eu adoro. Adoro. Então, lá tá o sândalo. Agora eu vou puxar um para a pessoa que tem excesso, tá certo? Um excesso dessa rigidez do imperador aí e precisando um pouquinho, talvez, equilibrar, trazer mais para o equilíbrio. Vamos ver? Ai, que lindo. Opa! Que lindo, porque na verdade não é uma flor suave não, viu? Essa é de força também. Mas é uma força de limpeza. Olha só que interessante. Porque o alecrim, ele é uma planta
que é de proteção. Quando é que a gente precisa de proteção? Quando a gente está sentindo fragilizado, quando a gente está sentindo desprotegido. Quando é que a gente quer se defender demais, quer ser rígido demais? Quando internamente a gente talvez não esteja tão forte assim. Então eu preciso dar uma ideia de ordem, disciplina, disso, daquilo, outro, porque se eu não mantiver essa ordem, essa disciplina, isso tudo muito bem, forte fora de mim, parece que eu não me sustento internamente. Aí vem o alecrim, que é uma planta de proteção. Só não pode usar as pessoas que têm pressão alta. Então, se você tiver pressão alta, use ele bem diluído, tá bom? Alecrim. Rosmarinus cineoliferum, que é o nome cineoliferum. Elemento fogo e terra. Aqui e agora. Passeio da presença em mim. Distância mais próxima entre duas palavras. Aqui e agora. Aqui e agora. Aqui e agora. Então é soltar-se mais para viver o momento presente. Espontaneidade. Espontaneidade. Então, coloque aí qual foi a planta que você se identificou, que você acha que dá mais, que encaixa mais para você. E seu comentário aí, se você sabe a diferença entre oráculo e o oráculo do tarô e os outros oráculos, tá bom? E é isso, gente. Tenha uma excelente semana, um excelente dia e a gente continua se encontrando por aqui. Tchau, tchau.